como é que estão? Hoje iremos falar de Pedro Marcos Lopes e de um vídeo publicado por ele numa das suas redes sociais. Pedro Marcos Lopes. Quem é Pedro Marcos Lopes? Exato, quem é? Quem é Pedro Marcos Lopes, que ninguém sabe quem é este homem fora das suas realidades imaginárias e das suas bolhas? Quem é este homem? Vocês saiam à rua e andem aí a perguntar às pessoas quem é o Pedro Marcos Lopes. E vocês vão ficar extremamente impressionados quando perceberem que quase ninguém sabe quem é este homem. Se alguém souber, é uma vitória. Este é mais um daqueles fenómenos que acontece com demasiada frequência, de casos de pessoas que agem como se tivessem uma relevância que não tem qualquer fundamento, que não corresponde à realidade. Vocês sabem a ideia que eu transmito frequentemente? Lá está, da ideia ter se sobrepor ao concreto. Não é? Este é um dos casos em que as suas próprias ideias se sobrepõem à realidade. O Pedro Marcos Lopes é um tipo que tem algum protagonismo, é evidente, mas esse protagonismo fica ali nas bolhas da comunicação social. E mais, dada a sua incapacidade evidente, nós vemos que essa relevância traduz-se apenas em participações em programas que praticamente ninguém assiste e cuja influência diminui a cada dia que passa. Eu arrisco-me a dizer que Pedro Marcos Lopes é mais um dos tipos que deve detestar o meio digital, as pessoas que transmitem opiniões pelo meio digital. Eu admito que posso estar errado, isto é uma percepção, mas ficaria muito admirado se não fosse desta forma. Então, de seguida, iremos aqui assistir ao vídeo que o Pedro Marcos Lopes publicou no seu TikTok e dizer umas coisas pelo meio. O que é que eu digo? Se querem preservar a vossa saúde mental, passem para outro vídeo. Mas se quiserem ver como ir falar a um estúdio de televisão não significa ser inteligente, assistam a este vídeo comigo. Pela voz dos nossos Bannans e Banonzinhos cá do Burgo. Começamos por aqui, não é? Que é o primeiro ponto. Quem são os Bannans cá do Burgo? Isto tem nome? Ou são um produto da imaginação do Pedro Marcos Lopes? E se existirem de facto estas pessoas, o que é que faz dela, ou dessas pessoas, mini Steve Bannons? É novamente a sua imaginação? Não sei. É o quê? Se essas pessoas existem mesmo, o que faz delas Steve Bannons? E já agora, se isso for um problema, porquê? Consigo encontrar alguns problemas, mas já agora diga-nos porquê. E depois, diga-nos outra coisa. Se são mesmo pessoas reais, são pessoas que existem mesmo, porquê é que não diz os nomes? Tem medo, é? Está com medinho. Reapareceu a tese de que a extrema-direita e a extrema-esquerda apresentam exatamente o mesmo tipo de riscos para a nossa comunidade. Ok. Vamos então a este ponto. Eu até, a certa medida, concordo com Pedro Marcos Lopes. Talvez não na conclusão, mas neste ponto concordo. Eu sei que existem pessoas que comparam o risco da extrema-esquerda e da extrema-direita em Portugal e que, segundo essas pessoas, eles representam um risco igual ou semelhante para a nossa nação, para a nossa comunidade, para o Estado português até. Eu discordo, claro, eu discordo desse posicionamento. Eu acho que a extrema-esquerda e a extrema-direita não representam riscos iguais em Portugal. Parece-me por demais evidente. A extrema-esquerda é incomparavelmente mais perigosa do que a extrema-direita. Nós temos vários exemplos que o demonstram. Eu concordo com ele, eu duvido é que tenhamos o mesmo tipo de análise, mas concordo que não é igual. Não é igual. Ou seja, temos que temer a extrema-esquerda e temos de temer a extrema-direita. Vamos lá. Quanto a temer a extrema-esquerda e a temer a extrema-direita, eu não temo nenhum dos dois, está bem? Não temo nenhum dos dois, não me metem medo. Até porque, graças a Deus,
que em Portugal a extrema-direita o que faz é jogar paintball e distribuir panfletos, claro, umas coisas e tal. Eu não me recordo, corrijam-me se estiver errado, e está tudo bem, mas eu não me recordo da última vez que a extrema-direita tentou pegar fogo a pessoas. Pessoas. Não me lembro da última vez que alguém de extrema-direita regou pessoas com gasolina. Eles tentou pegar fogo, vivas. Tentou queimar pessoas vivas. Eu não me lembro da última vez que isso aconteceu. Eu não me lembro da última vez que a extrema-direita provocou ou levou a cabo uma emboscada a polícias. Eu não me lembro, mas em 2010 a extrema-esquerda fez isso. Eu não me lembro da extrema-esquerda atacar um restaurante. Não me lembro. Mas a extrema-esquerda fez isso ao José Avilés. Não sei, é claro. Se formos recuar no tempo, depois aí teremos de perceber onde é que é o limite, onde é que se estabelece o limite. Mas são exemplos relativamente recentes. Ok, não aconteceu ontem, mas são exemplos modernos. Agora, se ele quiser recuar no tempo, pronto, teremos de falar também do regicídio, não é? Que foi uma obra da extrema-esquerda, como Pedro Marcos Lopes saberá. É o costume, já não é novo. Isto tem apenas e só um objetivo: legitimar e normalizar a extrema-direita. Ok. Factos normalizam a extrema-direita. É mais ou menos isso. Factos normalizam a extrema-direita. Não sei. Já agora, a título de curiosidade, Pedro Marcos Lopes não quer normalizar a extrema-direita. Certo? Considera que é errada. Mas consegue justificar o seu posicionamento? Qual é o critério moral que legitima esse posicionamento? A sua preferência? Eu sei que estas asserções tendem a passar como verdades em si mesmas, como se fossem autoevidências, autojustificáveis. Epá, pronto. Mas se algo é uma autoevidência, significa que existem critérios para definir o que é autoevidente e o que não é. Então preciso saber quais são os critérios que definem isso. É a sua preferência. É isso. É a sua preferência. Você não gosta. É mau porque é mau. É mau porque eu não gosto. É mau porque é mau. Pronto, é mau porque é mau. É autoevidente. Então não sei. São o quê? São as consequências passadas. E as consequências passadas valem para todos os lados. Se for esse o critério, podemos aplicá-lo a, sei lá, a tudo na vida. Enfim. Porque, de facto, não há nenhum risco, nem em Portugal, nem em lado nenhum, com a extrema-esquerda. A extrema-esquerda não tem representação parlamentar em lado nenhum no mundo inteiro. Tá, ok. Aqui há um ponto interessante, né? Porque ele fica mais ou menos assim. Diz-me que não sabes o que é a extrema-esquerda sem me dizeres que não sabes o que é a extrema-esquerda. É claro que não tem representação parlamentar. Quer dizer, nem a extrema-direita. Nem a extrema-direita. É exatamente isso que os torna extremos, não é? A tentativa de subversão de um regime. Salvo raras exceções, estes grupos atuam de fora para dentro. Agora que eles utilizam partidos políticos para tentar levar a cabo, empurrar algumas das suas agendas, eu não duvido. Aliás, o Noam Chomsky, no seu livro sobre o anarquismo, fala disso mesmo. Ele não acredita, tanto, não defende as alterações levadas a cabo, alterações sociais, pelo menos da forma como ele vê a sociedade, não as vê como reais se forem levadas a cabo por partidos políticos. No entanto, considera que, dadas as circunstâncias, tem que utilizar partidos políticos para levar a cabo as suas ideias. Ou pelo menos algumas delas, as que forem possíveis. Eu não sei que o Noam Chomsky também seja um perigoso indivíduo de extrema-direita. Não sei. Se calhar é. Porque isto são palavras dele. Tenho alguns aqui o livro. Está ali atrás sobre anarquismo. Se quiserem, leiam aquilo. Porque é exatamente isso, não é? É exatamente isso que torna os extremos políticos. Eu não duvido, como disse, que eles usem partidos políticos para levar a cabo as suas agendas. Isso, aliás, tem toda a lógica
da perspectiva extremista, a utilização dos meios que existem, que o Estado permite que eles tenham acesso para levarem a cabo os seus atos. Mas eles não são partidos políticos. Porque o facto de partidos políticos serem utilizados por grupos extremistas não significa que os partidos políticos sejam partidos extremistas. O partido A, o partido B não é um partido extremista, por tempo, pessoa A ou pessoa B que é extremista. Isso significa apenas que existem pessoas que pretendem usar esses partidos para as suas causas. É só isso que demonstra. Isso não demonstra que os partidos sejam extremistas, até porque seria incoerente com a própria noção de extremismo político. Particularmente na Europa, não tem qualquer tipo de risco de chegar ao poder, rigorosamente nenhum. Não tem movimentos sequer organizados, porque não existe. Não existe. Não existe. Ou tu não sabes que existem. São coisas distintas. Não existe é uma afirmação universal. Não sabes se existem, não tens conhecimento da existência desses grupos, é uma coisa distinta. É porque é isto que ele está a fazer. Ele está a fazer uma asserção universal. Ele está a dizer claramente: não existem. Não existem, fechou a porta, acabou. Não existem. Ok? E também não existe o risco de eles chegarem ao poder. Não existe o risco. Não existe o risco. É impressionante. Não existe um risco. Pá, isto é impressionante. Agora, giro, mas mesmo giro era o Pedro Marcos Lopes agora. É para demonstrar as suas afirmações. Consegue demonstrar que não existe? A afirmação é sua. Consegue defender essa posição? Eu duvido. Eu duvido. Primeiro, porque o risco existe, seja em maior ou menor grau. O risco existe. O risco existe. Isto não é nulo. Quanto aos tais grupos de extrema esquerda que ele diz que não existem na Europa, eu nem preciso de sair de Portugal para saber que existem. E lá está. É a diferença entre não existe e eu não sei se existe. E não ficava mal dizer algo como: eu não tenho conhecimento da existência desses grupos. Eu demonstrar-lhe na mesma que existem esses grupos, mas era uma coisa totalmente distinta. Pronto. Era pelo menos mais honesto. Porque que o senhor não conheça o Gara, o Rua, o Climáximo, não invalida que estes grupos não existam. E existem mais, mas são 3 exemplos assim mais de caras. Isto não é uma ofensa para eles. Ou você acha que eles têm vergonha de ser de extrema esquerda ou dizer que são de extrema esquerda? Eu nunca vi ninguém de extrema esquerda ter vergonha de dizer que é de extrema esquerda. Da mesma forma que nunca vi ninguém de extrema direita ter vergonha de dizer que é de extrema direita. Vocês andam completamente iludidos com essa ideia de que por colarem um rótulo a toda a gente de extrema direita e, objetivamente, o rótulo é colado a pessoas que não são de extrema direita e, portanto, as pessoas negam, isso significa que as pessoas têm vergonha de dizer que são de extrema direita. Não tem. Alguém que seja de extrema direita não tem vergonha de dizer que é de extrema direita. Mas eu estou completamente iludido, aliás. Hoje em dia já ninguém quer saber. E se me chamar de extrema direita é para lá que eu durmo melhor. Porque eu sei que não é verdade. Mas percebe isso? Eu sei que não é verdade. Mas para o propósito da discussão, eu tiver que assumir que é verdade, eu assumo. E vai ficar tudo mais engraçado. Já existiu há 50 anos, a minha família foi ameaçada pelas FP25, eu andei com seguranças, mas isso já lá vai. Isto é interessante porque de repente ficámos a saber das duas uma. Ou os FP25 eram um partido político ou não era. E não era. Não era. As FP25 não eram um partido político. Vocês querem ver que não tem nada a ver uma coisa. Mas quem diria? E de facto hoje o risco é a extrema-direita, que está prestes a chegar ao poder em muitos países, tem representações gigantescas, como em Portugal, com 60 deputados. Olha, agora que eu fui apanhado de surpresa. Então temos
60 deputados de extrema-direita? Temos 60 extremistas na Assembleia da República. Opa, e quem são eles? Tem nome? Tem? Quem são esses extremistas? E o que é que faz deles extremistas? Você pode demonstrar que esses 60 deputados são extremistas? Ou são apenas pessoas que o Pedro Marcos Lopes não gosta e afinal o que determina o extremismo são as preferências do Pedro Marcos Lopes? Que pura e simplesmente nos Estados Unidos mata, faz atentados monstruosos, quer dizer, não há sequer paralelo com qualquer coisa que aconteça na extrema-esquerda, mas eu repito, o objetivo é evidente. Não há paralelo. Não. Realmente, a extrema-esquerda não. É do amor. É do amor. Que o diga o Charlie Kirk. Que o diga o Charlie Kirk. Ou as últimas agressões ao Jake. Ou as perseguições ao Tim Pool, ao Andrew Wilson, ao Jay Dyer, ao Alex Jones, ao Nick Fuentes. A tentativa de assassinato do Trump. Não sei, tudo isto são atos da extrema-direita. Esses malandros da extrema-direita, os mutins dos Black Lives Matter. Claro, tudo extrema-direita, pá. Maldita extrema-direita, pá. Não é? Maldita extrema-direita. O objetivo é, mais uma vez, normalizar a extrema-direita, achar que a extrema-direita é algo perfeitamente legítimo e que tudo o que acontece... Isso, Pedro. Acusa-os do que tu fazes. Porque estás literalmente a legitimar a extrema-esquerda. E não sei se, eu nem sequer sei se percebes isso mesmo. Se tens a noção que estás a acusar os outros daquilo que tu fazes. É que a extrema-esquerda, aos dias de hoje, é incomparavelmente mais perigosa do que a extrema-direita e os seus autocolantes. Mas não. São os outros. Os outros é que são. São sempre os outros. Nunca somos nós. São os outros. Aconteça qualquer disparate que um badameco faça, como foi o que aconteceu na manifestação de sábado, Vocês ouviram o mesmo que eu, não ouviram? Isto é o tipo de pessoa que fala nas televisões abertamente, que te quer dar lições de moral. É este tipo que gosta de vender o seu falso, a sua falsa ética, não é? As suas certezas absolutas. Ele é o dono da moral, um tipo virtuoso. É este o tipo de pessoa que vai para a televisão dizer-te em que é que tu deves acreditar. Um tipo que trata um atentado terrorista como um mero disparate feito por um badameco. Regar pessoas com gasolina, tentar pegar fogo a pessoas vivas, queimá-las vivas. É um mero disparate de um badameco, pá. Isso é um mero disparate. Eu acho que nem os gatos Fedorento nos seus tempos gloriosos se lembrariam de uma coisa destas. Eu não sei se este senhor tem noção do que disse e se esse SIC vai continuar a permitir que este senhor, depois de dizer tal barbaridade, continue a ser convidado para os seus programas, que sim são irrelevantes, mas que têm um alcance nacional impressionante. Qualquer pessoa tem acesso àquilo, ou quase toda a gente. Vão continuar a compactuar com isto? Alguém que trata um atentado terrorista, algo desta gravidade, como um mero disparate. Pá. Um disparatezito, não é? Não, disparate fazem as minhas filhas, que são crianças. Elas fazem disparates. E dentro desses disparates, nenhum é pegar fogo a pessoas vivas. Nenhum. É uma coisa que não é um disparate, não é? Não é um disparate. Mas lembrem-se, são os outros. Os outros é que são. Os outros é que legitimam. Os outros é que promovem o ódio. Os outros é que promovem a violência. São os outros, são sempre os outros. São os outros, é a extrema-direita. É a extrema-direita. Pá, não. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. Boa desculpa para dizer que, no fundo, existe a extrema-esquerda. A extrema-esquerda não existe. Está morta. Ainda bem que está. Então a extrema-esquerda não existe. A extrema-esquerda, afinal, não existe. Pá, não existe. E ele descobriu isso através da imaginação dele. Mais uma vez, é uma afirmação universal que ele não consegue demonstrar, mas que eu consigo demonstrar. E digo-lhe mais. Eu nem sequer acredito que isso seja algo que os anarquistas gostem muito de ouvir. Então, afinal, eles não são de extrema-esquerda.
Este tipo não faz a menor ideia do que está a falar. Ele nunca andou em qualquer tipo de meio que se assemelha a meios extremistas para saber do que fala. A extrema-esquerda não existe. Eu duvido que esta expressão agrade aos anarquistas. Mas é que duvido mesmo, duvido mesmo. Eu conheço anarquistas. Conheço pessoas que são anarquistas. E nunca vi nenhum deles ter problemas em assumir-se de extrema-esquerda. Que levem a cabo atos terroristas é outra conversa. Mas que se afirmam sempre como de extrema-esquerda, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Mas pronto, é isto, camaradas anarquistas. Já viram? Vocês não existem. E agora, o risco para todos nós, sim, é a extrema-direita e tudo o que ela anda a querer fazer nas nossas comunidades e já faz. Tudo o que anda a fazer, mas tipo o quê, exatamente? O que é isso que a extrema-direita anda exatamente a fazer? Há exemplos, há casos concretos. Não sei qual foi a última vez que isso aconteceu. Foi que há 30 anos, o último caso de violência extrema, que me recordo, tem 30 anos. Epá, posso estar errado. Eu admito que posso estar errado. Mas já há de ter sido por aí, não sei. Violência deste nível. Ou seja, não estamos a falar de chapadas. Estamos a falar de incendiar pessoas vivas. É disso que estamos a falar. De tirar um coquetel molotov para o meio de grávidas, de crianças. Qual foi exatamente o último episódio em que isso aconteceu? Eu não me lembro, mas se calhar Pedro Marcos Lopes sabe qualquer coisa que eu não sei. Não deixa de ser curioso que ele mesmo refere que em tempos foi perseguido pela extrema-esquerda, não é? Não foi pela extrema-direita. A extrema-esquerda que não existe, porque aquelas pessoas deixaram de existir. As pessoas deixaram de existir. A Helena Carmo deixou de existir, não é? Eles deixaram de existir. Ai, ai, ai. E é isto, pessoal. É isto que nós temos. É isto que está resumida a televisão portuguesa. A comunicação social portuguesa é isto, é isto. São estes os opinadores. Eu não sei. Não percebo. O que vale é que hoje em dia são cada vez mais irrelevantes e o jogo, o campo está inclinado para o nosso lado. E estamos cá para desmontar estas narrativas, estas falácias, estas incapacidades argumentativas destes seres que são pouquinho, muito pouquinho. Está bem? Obrigado por terem assistido ao vídeo, subscrevam o canal, deixem o gosto, comentem essas coisas. Obrigado a todos e até um dia.